Manual da Palavra responde: Deus escolhe ou nós escolhemos? Predestinação ou livre-arbítrio? Essa é uma pergunta muito interessante e ela pode se tornar polêmica dependendo do ponto de vista que nós olhamos, e é uma pergunta que está sempre na discussão daqueles que são cristãos, daqueles que não são, mas questiona-se, afinal de contas, existe uma predestinação, ou seja, um destino pré-definido anteriormente por Deus, ou porventura vivemos o livre-arbítrio, nós arbitramos aquilo que vamos fazer livremente. Antes de tentar trazer a resposta objetiva, eu quero dizer para você que qualquer uma das duas respostas, se consideradas, das duas opções consideradas separadamente, elas trazem um perigo muito grande para o ser humano. Primeiro, se você considerar que tudo é fruto da predestinação, então você vai ser refém da aleatoriedade. Tudo que acontece, você vai julgar que era para acontecer e que não faz diferença nenhuma você fazer algo de diferente. Ou seja, se porventura um dia você perdeu algo, se você estava predestinado a isso, você não vai buscar recuperar. Se porventura você perdeu uma grande oportunidade na vida, profissional, vida amorosa, seja lá o que for, bem, pela predestinação, você vai acreditar que aquilo tinha que ser assim e ponto final. Se você acreditar na predestinação, você não vai se esforçar para fazer determinadas coisas, porque você vai crer que aquilo vai acontecer ou não, porque não depende de você. Esse é um perigo. O livre-arbítrio também apresenta um perigo muito grande. O livre-arbítrio ele apresenta o perigo de você achar que você pode mudar todo o cenário. Então, utilizando-se o princípio do livre-arbítrio para questões motivacionais, é lindo. Poxa, você pode crescer, você pode ganhar 1 milhão, você pode ir aonde você quiser, porque você é livre para isso. Ou seja, você faz aquilo que você quiser, aquilo que você bem entender. E aí isso parece muito bom, mas tem um outro problema. O problema é quando as coisas pelas quais você arbitrou produzem frutos ruins, porque aí agora vem uma culpa gigantesca. Quando você perde um ente querido ou quando você fracassa, você simplesmente se fecha ao fato de que as coisas podem ter acontecido por causa de outras pessoas ou até por uma providência divina, e agora você se torna responsável por tudo aquilo que você faz. Quando nós falamos então do livre-arbítrio e da predestinação, nós precisamos entender que os dois pontos, se nós considerarmos que um prevalece sobre o outro, nós temos um problema, quer seja o livre-arbítrio, quer seja a predestinação. Mas agora, quando nós vamos para a Bíblia ela traz uma distinção. E eu gosto da forma com que o brasileiro ele lida com essa distinção. Quando ele diz assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando a Bíblia fala da predestinação, ela diz o seguinte: primeiro, que Deus sabe todas as coisas. Então, primeira referência que a gente considera da predestinação é a onisciência de Deus. Deus sabe do futuro, Deus sabe do presente, Deus sabe do passado. E até o momento, o fato de Deus saber não significa que ele predestinou. Entretanto, a Bíblia também fala que Deus escreveu todos os nossos dias, que Deus preparou o futuro, que a respeito da salvação, e nós vemos isso desde a fundação de todas as coisas, desde quando o homem comete o primeiro pecado. O primeiro ato de Deus é praticamente o último que nós vemos depois de quase 6.000 anos de história da humanidade. Ou seja, tudo aquilo que diz respeito à salvação de Cristo, Deus predestinou a tudo aquilo. As profecias apontavam o que deveria acontecer, porque Deus predestinou todas essas coisas. Quando agora nós olhamos do âmbito geral, nós vemos que sim, Deus predestina todas as coisas. Quando vem ao ser humano, a Bíblia se limita a dizer que Deus
predestina todos os seres humanos à salvação. Ah, Diego, então se Deus predestina todos à salvação, então significa que não existe livre-arbítrio. Ok. Então agora amarra esse pensamento da predestinação e agora vamos entender o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, eu costumo dizer que ele não foi inventado por Deus. O livre-arbítrio foi inventado pelo diabo. Deus ele havia criado um único arbítrio do qual ele é o árbitro. Ou seja, o ser humano não tem o poder de decisão. O poder de decisão é de Deus. Deus criou desta forma. O inimigo criou o livre-arbítrio, que na verdade não é livre-arbítrio. Você simplesmente decide não permitir que Deus arbitre sobre a sua vida. E aí agora você adere ao pensamento do diabo para você decidir pela sua própria vida. Simples assim. E o que acontece do livre-arbítrio? Para aqueles que um dia nasceram no pecado ou escolheram viver o pecado, Deus nos chama ao arrependimento, à mudança de vida e à sujeição do arbítrio a Ele. Então, o livre-arbítrio ele vai existir em que momento? No momento em que Deus chama o pecador, e aí quando a Bíblia fala que Deus predestinou todos à salvação, a Bíblia também diz que Deus também predestinou todos à morte, porque todos pecaram, todos nasceram destituídos da graça, todos. Então note, existe duas predestinação para o ser humano que a Bíblia diz. Todos são predestinados à salvação, todos são predestinados à morte. Certo, Diego, mas aí, se Deus colocou dois destinos, então Deus não predestinou? Não, ele predestinou. Está predestinado. Ele colocou o caminho da vida e da morte, da salvação, da perdição, da luz e das trevas. Pronto. O livre-arbítrio é a partir do momento em que você entende que você nasce na condição de pecador, que o príncipe desta terra, na condição que nós nos encontramos, é o diabo. E aí, dentro disso, você tem o poder de decidir entregar o seu arbítrio a Deus ou manter-se com o seu livre-arbítrio. Só que, curiosamente, quando nós chamamos de livre-arbítrio, é só fazer aquilo que a carne quer, o que os nossos desejos querem. E diante disso, Deus aceita. Ou seja, existe uma predestinação. Deus escreveu todos os nossos dias, escreveu o futuro da humanidade, Deus sabe todas as coisas. Para ele, 1000 dias é como o dia de ontem que já passou. Ou seja, Deus conhece o destino e todas as coisas. Entretanto, quando nós entramos nessa equação, nós estamos na condição de pecador e o nosso arbítrio pertence ao diabo, que é aquele que propaga o nosso desejo de fazer o que a carne quer. O livre-arbítrio, ele opera em mim somente até o momento em que eu decido entregar isso a Deus. Por isso que agora vai fazer muito sentido quando você vai ler na Bíblia Paulo dizendo, olha, já não é mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Quando ele escreve também aos romanos falando a respeito dos desejos da carne, que existe aquilo que a carne quer fazer e aquilo que o Espírito quer fazer. E agora que ele pertence a Deus, ele vai se sujeitar a isso. Então entendamos, predestinação e livre-arbítrio não são oponentes, não são opostos, são situações distintas. Predestinação é uma coisa e ela existe, livre-arbítrio é outra coisa e ele também existe. Erramos quando ignoramos um em contraste do outro. E os dois sozinhos, você está perdido. Se você considera a predestinação ignorando que em algum determinado momento você vai ter que abrir mão do seu livre-arbítrio, porque ele existe, certamente você se perde, porque agora você vai acreditar que não, Deus vai me salvar, não importa o que eu faça. E não é bem assim. Ainda que Deus te conceda a salvação por meio da graça,
ele deixa bem claro: olha, cuidado para que ninguém tome sua coroa. Ser fiel até a morte, persista até o fim. Ou seja, você vai tomando essa decisão de seguir ao Senhor, de se sujeitar a Ele todos os dias. Livre-arbítrio é uma coisa, predestinação é outra. Eu espero que o Manual da Palavra tenha lhe respondido. E eu lhe pergunto, e você, se fosse responder a essa pergunta a alguém, como que você responderia? Coloque aqui nos comentários, terei muito prazer em ler os seus comentários. Que Deus te abençoe, nos vemos num próximo vídeo.